Advogados da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a ASFAV, que atua na defesa dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se pronunciaram pouco antes da audiência que terão com o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está em visita ao Brasil a convite do regime Lula. A presidente da ASFAV, Gabriela Ritter, expôs: a ASFAV foi convidada para, na próxima terça-feira, participar de reunião com a Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está no Brasil para apurar as denúncias de violações de direitos humanos. Faça a sua denúncia individualizada através do e-mail cidhexpression@oas.org. No assunto, obrigatoriamente assinalar Visita Brasil 2025. Envie uma cópia para nós para que possamos ter um arquivo com essas denúncias. contato@asfav@gmail.com. Em vídeo, Ritter, que é filha de um preso político do ministro Alexandre de Moraes, lembrou: uma das nossas linhas de atuação é relacionada à pressão internacional e denúncias relacionadas a violações de direitos humanos dos réus do 8 de janeiro. Ainda em outubro de 2023, nós protocolamos mais de 100 denúncias individualizadas de réus do 8 de janeiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos na OEA. E hoje nós estamos vendo que essa pressão e esse trabalho de denúncia internacional tem surtido efeito no Brasil. Gabriela Ritter anunciou que a ASFAV será ouvida pelo relator especial e conclamou as vítimas de perseguição a se manifestarem, enviando e-mails para a CIDH com cópia para a ASFAV. O advogado, Dr. Ezequiel Silveira, por seu turno, rebateu os cidadãos que defenderam que não houvesse pedidos à Comissão Interamericana de Direitos Humanos a partir de uma interpretação de um alerta do senador Marcos Duval, que avisou que, em sua opinião, o relator especial da CIDH, cujo primeiro ato no Brasil foi confraternizar com os ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, não agirá em favor dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes. Ezequiel Silveira apontou que o aparelhamento da Organização dos Estados Americanos é notório e conhecido há muito tempo. Ele disse: já sabíamos que a OEA como um todo é uma instituição aparelhada. Quando nós levamos aquela centena de denúncias lá em 2023 das vítimas do 8 de janeiro, nós já sabíamos que provavelmente não daria em nada, mas nós fomos para deixar tudo registrado, o que estava acontecendo. Agora, se a instituição não é séria, eu vou deixar de denunciar? Vou deixar de marcar a minha posição ali naquele lugar? O advogado lembrou que o próprio senador Marcos Duval também apresentou denúncias ao OEA e desabafou: esses órgãos, eles são aparelhados, todos nós sabemos disso, mas nós vamos deixar de denunciar em um órgão só porque ele é aparelhado? Então, sendo assim, eu não devo fazer a defesa dos meus clientes lá no STF, porque existe órgão mais aparelhado, mais parcial que o Supremo Tribunal Federal? Então eu vou deixar o processo correr à revelia e vou deixar o meu cliente ser condenado porque eu sei que a minha defesa não vai fazer diferença mesmo? Vocês estão vendo como não faz o menor sentido esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio? O advogado explicou que fará seu papel independente da conduta da pessoa enviada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Silveira disse: eles vão fazer um relatório parcial que vai favorecer o Supremo Tribunal Federal. Eu não estou nem aí. Eu não tenho responsabilidade sobre o que eles vão fazer com essas informações. Se eles vão fazer um relatório mal feito, se vão fazer um relatório parcial, é problema deles. Quem será responsabilizado são eles. A nossa função, enquanto advogado, é denunciar. A gente não resolve a situação, a gente denuncia para que a autoridade competente resolva. Se ela não resolver, quem vai ser responsabilizada é ela. Lembrando que o governo dos Estados Unidos, que é o principal financiador da OEA, está em cima. O parlamento americano está em cima dessas pessoas e se eles não fizerem um trabalho sério, com certeza eles vão perder o seu tão suado ou tão querido dinheirinho.
Ezequiel Silveira lembrou que houve advogados que se calaram ou recomendaram a seus clientes que se calassem e que o resultado foi que seus clientes foram igualmente condenados. Ele disse: quem ficou calado foi condenado com a mesma pena de quem falou. Ou seja, porque não importa o que você faz ou deixa de fazer. O que importa é o que a autoridade está decidindo ou o abuso dela. Então, da mesma forma como nós denunciamos naquela época, nós vamos continuar denunciando, independente de quem quer que seja, para quem quer que seja. O advogado questionou: se a OEA não receber essas denúncias e não ficar sabendo do que está acontecendo no Brasil, quem se beneficia? Eu sou Gabriela Ritter, presidente da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, e desde abril de 2023 nós trabalhamos com várias linhas de atuação na defesa dos réus e das famílias dos envolvidos no 8 de janeiro. Uma das nossas linhas de atuação é relacionado à pressão internacional e denúncias relacionadas a violações de direitos humanos dos réus do 8 de janeiro. Ainda em outubro de 2023, nós oficiamos e protocolamos mais de 100 denúncias individualizadas de réus do 8 de janeiro na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, na OEA, e hoje nós estamos vendo que essa pressão e esse trabalho de denúncia internacional tem surtido efeito no Brasil. Obviamente que não é somente um trabalho de uma instituição, de uma pessoa, é um trabalho coletivo, é um trabalho que vem sendo feito por advogados, familiares e muitos parlamentares que estão comprometidos em denunciar para o mundo o que acontece no Brasil. E eu quero dizer para vocês que nós fomos convidados para participar da reunião durante a visita em que a OEA estará fazendo no Brasil. Na terça-feira, a ASFAV será representada pelo Dr. Ezequiel Silveira, doutora Carolina Siebra, às 18 horas em Brasília, onde nós relataremos as violações relacionadas aos réus do 8 de janeiro. Obviamente não teremos tempo de falar de alguns casos individualizados, mas traremos uma noção do que está acontecendo com os presos do 8 de janeiro. Nós queremos encorajar você que tem sofrido na pele toda essa perseguição. Denuncie, mande um e-mail para a comissão que estará no Brasil, contando o seu caso individualizado. O e-mail está no link desse vídeo. A ASFAV continuará trabalhando. Continuaremos denunciando aonde for preciso, para que essas violações cessem e sejam reparadas. Fala pessoal, bom dia, Ezequiel Silveira aqui. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025, daqui a pouquinho nós vamos estar ali nos dirigindo para o local onde teremos a reunião com o senhor Pedro Baca, que é o relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E aí, desde ontem, nós temos recebido diversas mensagens, contatos, e o pessoal manda vídeo e tal, de uma informação que surgiu, certo, de última hora, do senador Marcos Duval, dizendo que esta visita da OEA, ela é uma armadilha, que quem denunciar as violações para essa comissão vai estar caindo em uma armadilha. E aí, eu vim aqui para gravar um vídeo para falar um pouquinho a respeito disso, porque essa denúncia, ela tá meio estranha, tá? Vamos lá. Primeiro, eles dizem que essa comissão não é séria porque o vice-presidente é o Rodrigo Mudrovich, que é advogado do Gilmar Mendes. Bom, primeira coisa, a visita que está vindo aqui é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O Rodrigo Mudrovich, ele é vice-presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. São órgãos diferentes, então aí você já faz uma confusão. Segundo, este Rodrigo já está lá nessa corte desde 2021. Então é óbvio que ele tem contato lá com o pessoal, mas nós já sabíamos disso há muito tempo. Será que o senador só descobriu agora que esse cara está lá? Ele está lá desde 2021. Outra coisa, nós já sabíamos que esse camarada estava lá. Nós já sabíamos que a OEA como um todo é uma instituição que ela é aparelhada. Quando nós levamos aquela centena de denúncias lá em 2023 das vítimas do 8 de janeiro, nós já sabíamos que provavelmente não daria em nada, mas nós fomos para deixar tudo registrado o que estava acontecendo. Agora, se a instituição ela não é séria, mas eu vou deixar de denunciar, vou deixar de marcar minha posição ali naquele lugar. Mas uma coisa interessante que talvez você não saiba, sabe quem fez a denúncia lá na OEA em 2024, agora, 6, 7 meses atrás? O
próprio senador Marcos Duval. Lá no Twitter dele está assim, ó: para quem estava duvidando se a OEA estava trabalhando sobre as violações de direitos humanos, o abuso de autoridade e tantas outras irregularidades, aqui está mais uma prova. O pendrive laranja foi entregue ontem para a OEA, com mais de 3.000 páginas e muitas horas de vídeo. Quer dizer, então, que o senador entregou todas as provas, entregou tudo de mão beijada para a OEA, essa corte, essa comissão tão perigosa que veio para o Brasil para fazer uma armadilha. Então, ele deve estar nos alertando para que a gente não cometa o mesmo erro que ele cometeu, né? Gente, isso não faz o menor sentido, tá? Esses órgãos, eles são aparelhados, todos nós sabemos disso, mas nós vamos deixar de denunciar em um órgão só porque ele é aparelhado? Então, sendo assim, eu não devo fazer então a defesa dos meus clientes lá no STF, porque existe órgão mais aparelhado, mais parcial que o Supremo Tribunal Federal. Então eu vou deixar o processo correr a revelia e vou deixar meu cliente ser condenado, porque eu sei que a minha defesa não vai fazer diferença mesmo. Vocês estão vendo como não faz o menor sentido esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio? Outra coisa, não existe esse negócio de estratégia para o que vai ser dito. Cuidado com o que vocês vão falar. Ele entregou 3.000 páginas e vídeos e não sei o que, né? Então eu não tenho que ter cuidado com o que eu vou falar. Até porque o que nós vamos falar é o que nós já falamos todos os dias, são aquelas denúncias que nós já vimos denunciando há muito tempo, que é de conhecimento público. Então não tem por que ter esse receio. Nós temos sim que registrar e deixar, né, denunciar e deixar registrado as ilegalidades e os abusos que estão acontecendo. Outra coisa, eles vão fazer um relatório parcial que vai favorecer o Supremo Tribunal Federal. Eu não tô nem aí. Eu não tenho responsabilidade sobre o que eles vão fazer com essas informações. Se eles vão fazer um relatório mal feito, se vão fazer um relatório parcial, é problema deles. Quem será responsabilizado são eles. A nossa função enquanto advogado é denunciar. A gente não resolve a situação, a gente denuncia para que a autoridade competente resolva. Se ela não resolver, quem vai ser responsabilizado é ela. E lembrando que o governo dos Estados Unidos, que é o principal financiador da OEA, está em cima. O parlamento americano estão em cima dessas pessoas. E se eles não fizerem um trabalho sério, com certeza eles vão perder o seu tão suado, né, ou tão querido dinheirinho, tá? Então, gente, eu comparo essa situação que está acontecendo agora com o que aconteceu com nós advogados no início do 8 de janeiro. Havia aqueles advogados que tinham medo de se pronunciar, de falar e prejudicar os seus clientes, e nós optamos por outra estratégia, de denunciar, de falar o que estava acontecendo e mostrar para a sociedade o que estava acontecendo, para ver se a gente tentava uma mudança política, uma vez que esses processos não eram políticos, não são jurídicos, mas são políticos. E aí o que aconteceu? Quem ficou calado foi condenado com a mesma pena de que quem falou. Ou seja, porque não importa o que você faz ou deixa de fazer, o que importa é o que a autoridade está decidindo, o abuso dela. Então, da mesma forma como nós denunciamos naquela época, nós vamos continuar denunciando, independente de quem quer que seja, para quem quer que seja. Então, para aqueles que acham que não vai dar em nada essa visita dessa comissão, o nosso trabalho é denunciar. Se vai dar certo ou não, aí não é nossa competência. O que a gente tem que fazer é mostrar o que está acontecendo. E para finalizar, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu já fui militar também, tá? Eu sei o que é uma coisinha chamada false flag. Sabe o que é false flag? Vou ler para vocês. É um termo que se refere a uma operação encenada para parecer que foi realizada por outra pessoa ou grupo, geralmente para manipular a opinião pública ou justificar uma ação específica, como uma guerra ou uma mudança de política. Então, o que está me parecendo é que tem gente interessada que essas denúncias não vão adiante, que a OEA não tenha ciência do que está acontecendo no Brasil, certo? E parece que essas pessoas são agentes infiltrados no nosso meio para atrapalhar esse trabalho, né? E tem muita gente caindo nesse papo. Então, a pergunta que eu deixo para você é a seguinte: se a OEA não receber essas denúncias e não ficar sabendo do que está acontecendo no Brasil, quem se beneficia? O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil.
O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram um ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator. Foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org